Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, verso 19. É tão bom ver Deus abençoando e vindicando, né? O irmão Rodrigo não sabia o que eu ia pregar. E a gente vê isso com frequência acontecer aqui, né? Porém, hoje o irmão Rodrigo começou a tratar com as crianças, começou a tratar de uma forma diferente, chamou as irmãs, e eu sempre digo, siga a inspiração. E quando você segue a inspiração, você está seguindo a Jesus Cristo, né? Aquilo que ele comove no lado sobrenatural. E se fosse para fazer uma estatística de, né, como de uma forma aleatória os hinos vão coincidir com a palavra, você nunca acertaria, né? Nunca daria certo isto. Porém, Deus entra em cena. E então não existem coincidências. Até mesmo você estar aqui não é por acaso. Deus lhe trouxe. Deus lhe trouxe até aqui. E algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo muito bom, Deus tem para tratar conosco. Vamos ler, irmãos, Hebreus 6, verso 19. Diz assim: o qual temos como âncora da alma. Este é o meu assunto. A âncora da alma. Segura e firme, e que penetra além até ao interior do véu. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, uma vez mais eu peço a tua bênção sobre a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar, irmãos. Tenho mensagem, experiência pessoal com Deus, um guia, o absoluto e a influência de um homem sobre o outro. Vamos decorrer sobre este assunto um pouquinho, sobre a âncora da alma. Eu lembro de uma história de um navio. Eu quero que você imagine um navio em alto mar. E pode ser aqueles navios mais antigos, com velas, né? Imagine um navio em alto mar, e ali está uma tempestade, e há passageiros dentro daquele navio, e tem uma criança correndo para um lado e para o outro, empurrando talvez seus brinquedos, e as pessoas nervosas, com medo, e alguém se perguntando, essa criança não tem medo? Por que essa criança está tão à vontade? E os relâmpagos e ondas grandes, e talvez até respingando para dentro daquele barco, daquele navio, e aquela criança brincando. Até que alguém não se aguentou e foi lá e chamou aquela criança e disse, vem cá, você não está com medo? E a criança disse, não, eu não tenho medo. Mas por quê? Porque lá no leme deste navio, o meu pai é capitão. E ele sabe o que faz. Glórias a Deus, né? A gente tem isso, né? A gente sabe quem é que está no controle. A gente sabe para onde estamos indo, o nosso destino, né? Agora, na viagem, há grandes percalços, há tempestades, há momentos de bonança, há momentos calmos, e nós temos que ser conduzidos através deste mar da vida. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. E dentro deste barco, ali está a sua família. Como pai e uma mãe, são os líderes, são o guia da casa, são o sacerdote da casa, o lar, o pastor da casa. Então nós temos a responsabilidade de guiar os pequenos, né? De guiar eles a terem a experiência com Deus. Ontem o irmão Rodrigo me falou sobre um vídeo do Dimas, que o Dimas, talvez os irmãos todos não saibam, né? Ele tem um púlpito em casa, e ele brinca de pregar, de fazer culto, e já aconteceu várias vezes, ele está lá brincando, e de repente a presença de Deus se manifesta. Eu percebo, eu sei, né? E os anjos chegam, e é um culto de verdade,
Não é uma brincadeira, não. Apenas uma brincadeira de criança. Ao ponto de eu perceber o Senhor Jesus ali. Sabe? E realmente o menino entra na unção. Até perguntei para ele, será que não seria demais passar o videozinho na igreja? Mas eu achei que ele está me exibindo, né? Então, melhor segurar. Mas, irmãos, o irmão Rodrigo viu isso, né? A Liz mandou para a irmã Eliana, o irmão Rodrigo viu e mandou um áudio, então, depois, emocionado. E ontem ele me comentou isso. E a gente começa a pensar, e depois conversando com o irmão Joab falando da maneira como conduz, como é diferente hoje, nós com um olhar cristão, uma maneira de lidar com os filhos, como Deus teve misericórdia e graça de expressar um amor, né? E isso refletir numa boa educação, onde este amor divino abraça, cuida, né? E orienta e projeta os filhos para não apenas para a vida nas coisas naturais, mas para uma direção espiritual, para um encontro com Deus, para ter realmente uma experiência com Deus. Veja, todos nós, como pessoas, como seres humanos, nós preferimos quem tem experiência, né? Se você vai fazer uma viagem, vai contratar talvez um motorista, um Uber, seja o que for, ou um taxista, ou um motorista do ônibus. Você quer alguém que tenha experiência, que saiba o que está fazendo. Você não quer um amador, né? Alguém que acabou de tirar a carteira. Você fica com medo ali, né? Você quer andar com quem tem alguma experiência acerca de dirigir um carro, né? De conduzir o carro, porque algo precioso está ali, a sua vida, a vida de quem você ama. Então você prefere ter alguém que tenha experiência para conduzir algo, né? Porém, a experiência ela só vai vir pela vivência. A pessoa pode tirar a carteira de motorista, e a primeira parte é a aula teórica, né? Vai aprender de placas, as regras, as leis. A primeira parte é a parte teórica, mas depois vem a aula prática. Então a pessoa passa no teste, recebe, né, a sua carteira, mas ela ainda não tem experiência. Você pode ver, sai fazendo um monte de barbeiragem, né? Porque não teve a experiência, ela só vai ter a experiência com o tempo. E precisa dar tempo para ela. Assim, nós precisamos de experiência, como tirar a carteira, nós precisamos de alguém que explique a teoria. Então, irmãos, é importante a teoria, é importante a prática, a experiência. Nós queremos os dois, a mecânica e a dinâmica, né? Então, veja, se você for fazer uma cirurgia do coração, você vai querer o médico recém-formado, você pode escolher, ou aquele que já tem 50 anos de experiência operando só coração. Quem você escolhe? Experiência. Mas a faculdade de um é a mesma que a outra, a do mais novo é até mais atualizada. Você vai dizer, eu quero aquele senhorzinho lá, que sabe o que está fazendo, não é? E assim é todas as coisas. Até se você for construir uma casa, você vai preferir quem já tem experiência no assunto do que o meia colher, né? Então, irmãos, nós precisamos e queremos experiência para lidar com as coisas. E nós precisamos, para ter experiência, uma vivência. Você precisa conhecer. E ter experiência não significa a idade que a pessoa tem, mas o que ela experimentou na vida. É um exemplo bem simples, aquele homem que estava chupando uma laranja. E alguém estava criticando acerca dos dons e do mover do Espírito Santo. E aquele homem, comendo aquela laranja, perguntou para aquela pessoa que estava criticando, né, você sabe que gosto tem essa laranja? E a pessoa disse, não faço ideia que gosto tem essa laranja. Pois é, você não experimentou. Você só vai saber o que é ter o Espírito Santo e o que é uma pessoa ter o Espírito Santo quando você tiver a experiência. Agora, um guia é aquele que leva, que sabe levar até aquele lugar e voltar. Então, as pessoas que às vezes nunca tiveram uma experiência com Deus, como elas vão guiar os filhos a terem uma experiência com Deus? E o que vai ancorar a nossa alma é uma experiência com Deus. Então nós precisamos dos cultos para aprender da teoria, precisamos ler a Bíblia, precisamos aprender com as mensagens, precisamos dos louvores, e tudo isso é informação, é conhecimento, e é muito bom. Mas quando chega a enfermidade,
e você tem que se posicionar contra aquele espírito, então entra a hora da experiência. Nós precisamos ter uma experiência vivida, cada um de nós. Outro dia falei sobre a máscara no avião, né? Você vê as pessoas dizerem assim, primeiro põe em você, depois na criança. Se você não estiver respirando, como você vai ajudar a sua criança, o seu filho? Então você precisa ter esse alicerce, essa experiência. Então, saber do que está fazendo, do que está falando. Por isso é tão importante. Então, é a nossa responsabilidade guiar os pequeninos a terem uma experiência também. Irmãos, Deus dá o Espírito Santo para crianças. 3, 4 anos de idade. Deus derrama a sua unção, como derrama sobre o Dimas. Começou com uma brincadeira? Sim. Vendo, eles copiam o exemplo. Mas fazendo aquela prática, com 3, 4 anos de idade, o Espírito Santo vem e abençoa. Aleluia. Veja o que o irmão Brana diz na mensagem Influência, parágrafo 38. Sua família é o que você é. Você cria o seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de dar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Criar um menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, a serem honestos, sinceros, justos, mesmo quando estiverem na escola. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um ao outro e tentarem passar na escola. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si só, então é algo que você pode dar valor à sua prova com uma boa nota. Você sabe, aquela coisa de copiar, né? De colar. Às vezes a gente quer copiar a experiência de outro. Porque o irmão recebeu, eu vou fazer parecido. Porque ele enrolou a língua de tal jeito, então vou fazer parecido. Não, a experiência de outra pessoa não funciona para nós. Se aquele irmão recebeu o Espírito Santo, vamos dizer, teve uma sensação de algo, teve um sentimento, não vai ser do mesmo jeito para você. A experiência daquele irmão não vai ser a mesma que a sua. Cada um de nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Você sabe que vai ter um teste no dia seguinte? Ao invés de ficar andando por aí a noite toda e levantar na manhã seguinte e pensar, bem, eu me assentarei perto do fulano e do Beltrano. Eles são inteligentes e então eu posso copiar deles. Se você, pouco antes do papai conceder graças à mesa do café, se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste de química, ou seja o que for, então você, quando você orar, papai, diga, Deus abençoe o João ou a Maria em seus testes hoje. E eu lhes digo, isto mudará o curso dos acontecimentos. Coloque Deus em primeiro lugar. Em vez de tentar copiar algo, tentar ser um cristão, tentar ser santo, tentar dar um jeitinho, coloque Deus em primeiro lugar. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na vida das nossas crianças, eles acertam o alvo. Eles vão acertar o alvo. Sabe, Davi, ele teve as suas experiências, mas a experiência de Saul não servia em Davi. Você sabe a história, né? Ninguém queria enfrentar o Golias. Aí apareceu um menininho com coragem. E aquilo despertou a atenção do rei. E aquele menino queria lá atacar o Golias. E aquele rei, tá bom, então o menor de Israel vai enfrentar o maior dos filisteus. Mas pega a minha armadura. Não. Botaram a armadura de Saul em Davi, ela ficou grande. A Branda chega a dizer armadura eclesiástica. Aí você me entende. Ela ficou grande, ficou desajeitada. E Davi não conseguia andar dentro dela, não dava certo. E Davi tirou aquela armadura. Ele tirou tudo aquilo e disse, olha, rei, eu tenho experiência diferente. Um dia
Eu estava apacentando as ovelhas e veio um urso. E Deus me deu aquele urso. Eu salvei a minha ovelha, derrubei aquele urso. Outro dia eu estava apacentando as ovelhas e apareceu um leão. E Deus me deu aquele leão. Eu fico imaginando o Davi botando as mãos nos bolsos, né, e tirando aquele estilingue. Né? Disso aqui eu conheço. Isso aqui eu sei toda a teoria. Mas de derrubar leão, derrubar urso, eu já tenho experiência. E o mesmo Deus que me deu aquele leão e aquele urso, vai me dar esse filisteu incircuncioso. E aí você sabe, ele foi, pegou as pedrinhas, 5 pedrinhas no riacho, um para cada gigante, assim, Davi tinha 4 irmãos, e ele pegou, se viesse os outros, ele matava os outros também. Então ele pegou uma, né, e foi no nome do Senhor. Por quê? Davi sabia o que estava fazendo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha uma experiência. Agora, essa experiência com Deus é o que transforma vidas. As pessoas podem passar uma vida toda dentro da igreja e não serem transformadas. Continuarem cheios de pecados, cheios de brechas, cheios de problemas. Mas no momento que a pessoa tem uma experiência com Deus, em 1 minuto, em 5 minutos na presença do Altíssimo, tudo muda na vida da pessoa. Tudo muda. A pessoa nunca dá conta de viver uma vida cristã. E nunca vai conseguir mesmo por suas próprias forças. Mas quando aquele Espírito de verdade vem, ele te guia, ele te compunge, ele te orienta, ele te dá forças aonde não tem forças. E isto te ancora na palavra. Isso ancora a sua alma. Isso te dá paz, isso te dá força, isso te dá uma virtude que excede todo entendimento. Veja, tome uma família de pessoas que começam a ir na igreja e Deus cura a pequena família, Ele os abençoa, Ele dá o Espírito Santo em suas vidas. E as criancinhas oram em volta da mesa, elas oram antes de irem para a cama, a mãe e o papai unem suas mãos e oram. Quando aquilo que você faz em casa, elas repetem. Elas simplesmente absorvem. Né? Palavras movem, mas exemplos arrastam. Você pedir para o Augusto fazer uma oração, ele faz. Tem 2 anos de idade, não sabe nem falar. Nananana, amém. Porque ele vê os outros fazer. Entende? E há lares, irmãos, onde as crianças não sabem. Nem quem foi Davi. Mas, como o irmão Brana diz muitas vezes, mas o personagem lá de Faroeste, né, da Marvel, as bruxinhas da Disney, aí conhece tudo. Então, a influência que a gente vai dar para eles é o que eles vão receber. Então, se você quer que sua criança tenha uma experiência, tenha você a experiência. Viva a experiência. Seja realmente um cristão. E simplesmente ele absorve este caminho. E aí então Deus entra em cena e vivifica aquilo. Então o irmão Brando continua dizendo assim, e eles continuam assim e eles permanecerão uma família. Porém, deixe que eles não tinham nada, um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí, ou talvez andando a pé. E finalmente eles compram um bom carro, uma casa melhor. E antes de mais nada, eles querem se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor, né, para com a qual se relacionar. E eles mudam para uma vizinhança diferente. E ali eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Você sempre deve permanecer onde está o reino de Deus. E onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar. E o mundanismo, e eles ficam exaltados, e então vão se distanciando de Deus, e outras influências vão entrando,
e aparecem brechas naquela família, brechas na vida daqueles crentes, e pela influência errada, as crianças, os jovens se desviam. Pela influência errada, começa a acontecer a separação de Cristo. Sabe, quando o navio está em alto mar e a tempestade vem, chega um momento em que não tem o que fazer. Eu repreendo todo espírito contrário de sono, de distração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Já declarei que cada pessoa aqui está livre para receber a palavra. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor, ministrem ao nosso favor. No nome do Senhor Jesus. Amém. O diabo luta, irmãos. Quando o navio está em alto mar e há tempestade, e a pessoa não tem mais o que fazer, aquele capitão não tem mais o que fazer, aquela tempestade, se as ondas pegarem o navio de lado, elas vão derrubar o navio, ele vira, afunda. Então, se ele deixar no meio daquela tempestade, ele perde o norte, a direção. Ele fica perdido, principalmente nos tempos passados, né? Onde não havia tanta tecnologia. Eles se perdiam em alto mar e aquilo ficava difícil de se encontrarem novamente. Então, o que o capitão fazia? Ele lançava a âncora. E a âncora chegava no fundo do mar e ali ela fincava como uma estaca. E aquela corda que segurava a âncora, ou corrente, ela se esticava com as ondas e posicionava o navio de frente para a tempestade, de frente para as ondas. E o navio encarando as ondas de frente, ele corta as ondas e não afunda. Então, você entende o quão importante é ter esta âncora na alma, essa experiência com Deus, porque isso vai te posicionar diante das lutas, das dificuldades, das influências deste mundo. Isso vai posicionar as crianças. E mesmo que venham ondas, venham tempestades, coisas ruins acontecer, aquele crentezinho está firme. Porque ele mesmo conheceu algo sobrenatural. E ninguém lá fora, nem mesmo o diabo, pode dizer outra coisa. Meu irmão Brando chega a dizer assim, ó, se a criança não tiver o Espírito Santo até seus 11, 12 anos de idade, o diabo se encarregará, o rock and roll a levará. Hoje não precisa dizer o rock, o funk, o TikTok, o Instagram, as séries, tantos entretenimentos que há. Vai paganizar. Irmãos, existe uma guerra. E é uma guerra onde a cultura do mundo leva as pessoas a se distanciarem de Cristo. Com toda sorte de paganismo. Desde Natal, a coelhinho da Páscoa e tantas coisas que simplesmente sufocam aquela experiência com Deus. Porém, mesmo que de forma teórica, conhecimento, mesmo você como uma mãe ensinando a criança sobre a vida, nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo, mesmo com palavras simples, né? Sendo, como se diz, lúdico, a linguagem da criança, ela capta. E o Espírito Santo traz uma experiência sobre ela. E então, se ela tem essa experiência, o mundo não vai desviá-la. E mesmo que venha se desviar, há uma âncora, há uma corda amarrada. Em algum momento, em alguma hora, aquela corda é puxada. E aí chamamos, né? É o chamado. O crente é chamado novamente. Algo acontece que ele vai estar no altar. Glórias a Deus. Por isso, irmãos, infelizmente, nós encontramos náufragos na fé. 1 Timóteo 1,19 diz, e conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quando não tem esta âncora, quando não tem o Espírito Santo, não adianta uma boa escolinha, não adianta longas pregações, não adianta vara, não adianta sermões, não adianta intimidar. Você perde a criança. Você perde para o mundo. Os jovenzinhos, as crianças, você tem que segurá-las na mão. Só que você não pode apertar, senão você esmaga. Você não pode frouxar demais, senão escapa. Mas você tem que ensinar ela a ancorar a alma dela na palavra do Senhor.
As crianças, elas vão absorver o que os pais falam, dizem, até os 11, 12, 13 anos de idade no máximo. A palavra do pai é um absoluto para ela. A palavra do pai, da mãe. Mas depois dessa idade, elas vão experimentar o mundo. Agora, se você proporcionou para essa criança uma experiência com Deus, ela pode até querer experimentar o mundo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você sabe tirar um osso da boca do cachorro? Imagina o cachorro lá grudado no osso. Como é que você tira esse osso da boca dele? Dá um pedaço de carne. Ele larga o osso e fica com larga o osso e fica com a carne. Se ele experimentou ao Senhor Jesus. Irmãos, Moisés negou o trono do Egito para ser rejeitado pelas pessoas, pelo povo, para amassar barro, para libertar o seu povo. É algo muito superior, é algo muito maior, uma experiência experimentada com o Senhor Jesus Cristo. É onde você o toca e Ele toca em você. Agora, para que nós tenhamos uma experiência com Ele, para que isso seja vivificado em nossas vidas, nós como crentes, estou falando para cristãos que já são batizados, já têm uma caminhada cristã, nós necessitamos, irmãos, tampar todas as brechas na nossa vida, na nossa família, porque o diabo vai atacar. O diabo, irmãos, ele não tem dó de criança, não. Ele ataca crianças. Ele vai com tudo. Ele ataca. Ah, mas criança não tem pecado. Não, não tem. Ela não tem nenhuma consciência do pecado. Mas neste mundo, nesta natureza que nascemos, nós já viemos no mundo em pecado. Entende? Então, o que acontece? Se os pais não derem a cobertura espiritual para as crianças, elas vão ser atingidas. Vão ser atingidas. O diabo não tem dozinha, não. E aí você encontra crianças endemoniadas, crianças perturbadas, crianças que não comem, crianças que têm sérios problemas, crianças que estão sempre doentes. Irmãos, e tudo isso não passa de ataques do diabo. Ataques do diabo. E por quê? Porque havia alguma brecha na casa, na família, nos pais. Irmãos, nós não somos perfeitos. Porém, nós estamos navegando. Estamos indo em rumo à perfeição. Agora, o que nós precisamos é ir melhorando ao longo do caminho. À medida que a teoria vai nos ensinando, a palavra vai nos ensinando, nós vamos pondo em prática. E pondo em prática, nós vamos adquirindo a vivência, a experiência. E adquirindo a experiência, as coisas vão ficando melhor. Você vai saindo daquelas tempestades. As situações vão mudando. Me vem à mente uma coisa. Vocês lembram quando Acabe, ele morreu? O rei Acabe morreu? Isso está lá em 2 Reis, mais ou menos. Veio um espírito de mentira e foi na boca de 400 profetas. Os profetas lá. E eram profetas de Deus. Não eram profetas de Jezabel, não. De Baal. Eram profetas de verdade. Era da escola de profetas do rei Acabe. E aqueles homens estavam ungidos com um espírito de mentira, que eles não perceberam, pela permissão de Deus. E quando Acabe, eu não vou entrar em toda essa história, vai para o outro lado da pregação, mas quando Acabe ele vai para a guerra, ele tenta burlar o inimigo, né? Porque Micaías havia profetizado já, e Elias havia profetizado que ele morreria naquela guerra. Então ele pega e põe a armadura de um soldado, não a armadura do rei. E ele bota uma grande armadura, toda fechada. Mas entre uma fivela daquela armadura, havia uma pequena brecha. E a Bíblia diz que um soldado do inimigo levantou um arco e a esmo jogou aquela flecha, e aquela flecha voou por todo o exército, e lá atrás, justamente naquela brechinha, entre aquela fivela, aquela argola, Acabe foi atingido. E ali, então, ele morreu. Às vezes são pequenas coisas que o diabo usa para amaldiçoar as nossas crianças. Pequenos desenhos, que quando surge uma palavra ali de comando espiritual, que você não conhece,
logo chega demônios na sua casa. Você deixa um celular para eles assistirem bons desenhos e os dedinhos deles já estão correndo. E logo eles estão assistindo o que não deveria estar assistindo. Então a armadilha do diabo é constante. O ataque dele é constante. E ele sabe, eu prego isso muitas vezes, ele sabe aonde nos cutucar, aonde apertar, aonde dói, né? Ele sabe onde nos tirar do eixo. E nós mesmos, no momento de fúria, no momento de distração, soltamos palavras de maldição, soltamos xingamentos que amaldiçoam nossas crianças. Soltamos coisas que não deveríamos dizer. Amaldiçoamos nosso casamento, damos armas para Satanás nos atacar. Com gritarias, com zombarias, com mentiras, com coisinhas que você diria assim, meu Deus, isso não é pecado. E diante de Deus, às vezes, nem é pecado, mas é acusação na mão de Satanás. São pequenas brechas que o diabo deixa. Efésios 4, no verso 17 em diante, diz assim: e digo isto, testificando no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Nós somos gentios, irmãos. Nós não somos judeus. Gentios quer dizer gentes, né? Todo povo que não é judeu. E todo povo gentil tem por característica a idolatria. Desde os tempos bíblicos, os gregos, os romanos, e hoje o povo evangélico, meu irmão, o povo católico, desculpa, é idólatra. Se dobra diante de estátuas, acende vela, e tudo isso é satanismo. Só é com nome diferente. Desculpa ser direto, mas é verdade. E eu preciso ser sincero com você, porque Deus está aqui, o Senhor está aqui. E um dia eu darei conta dessas palavras aqui, diante de você e diante daquele tribunal. Então eu tenho que dizer o que está na Bíblia. E nós não podemos ser como os outros gentios, abrindo portas para Satanás, botando altares que trazem demônios para dentro da nossa casa. E esses altares, sim, estão na televisão. Estão no paganismo, estão em velas, estão em adoração àquilo que não é o Senhor. Não terás outro Deus além de mim. Pronto. Eu sou o único. A adoração é só para Ele. Nenhum profeta na Bíblia, nenhum homem, nunca, jamais recebeu adoração. Quando alguém tentava adorar um anjo, o anjo que era um anjo do Senhor, dizia, não, faça tal. Te levanta, eu sou um conservo teu. Os anjos dizem isso. Os profetas, quanto mais. Os profetas diziam, eu, porém, vos digo. Porém, só teve um que disse, os profetas diziam, assim diz o Senhor. Só um disse, eu, porém, vos digo, que era o Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o único que recebe adoração é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Elohim, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso absoluto. Aleluia! E exatamente Ele entrou além do véu. Ele abriu o caminho para nós. Assista domingo passado, né? Véu adentro. Ele chegou lá e Ele ancora a nossa alma com aquela experiência do Deus vivo, da glória da Shekinah, através do batismo do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos essa experiência de estar nele, na presença dEle e Ele em nós, então Ele é o único que te purifica, que cura as tuas feridas, as nossas debilidades, apaga os nossos pecados. Ele é o único que tem essa capacidade. Quando você ancora a sua alma lá, aleluia, aí as coisas realmente mudam na sua vida. Aí realmente as coisas são diferentes. Não seja como os gentios. E os outros gentios na vaidade e no seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, e entregaram a dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então nós aprendemos um caminho diferente. Agora, é Ele que vivifica este caminho diferente.
Mas isso que você aprendeu, então, agora ponha em prática. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, os desejos e engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Veja, irmãos, a nossa alma não pode estar ancorada nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, porque eles vão te trair. Um dia você pensa uma coisa, outro dia você sente outra, isso vai te trair, vai te afundar. Porém, a nossa alma deve estar ancorada na palavra de Deus. É a rocha firme, isso não muda. E vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um como seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode ficar bravo. Você pode até falar grosso. Mas um crente pede perdão. Mesmo com razão. Você pode ficar bravo com a sua criança. Pode até dar umas palmadas. E aí, vamos abrir um parêntese, né? Vocês lembram quando o Billy Paul, ele dá umas palmadas no seu menininho de 3 anos, né, porque estava incomodando, e ele que precisava falar com a irmã Brana, e ele dá umas palmadinhas e toca aquele bebezinho, o bebezinho sai chorando. O irmão Brana diz, você entristeceu o anjo dele. Irmãos, cada criança, cada deficiente físico tem um anjo ao seu lado. Toda criança, todo deficiente físico tem um anjo. Uma criança só não vai ter este anjo se os pais rejeitaram este anjo, a consagrar alguma entidade, alguma coisa assim. Mas até os 7 anos de idade de toda criança inocente, Deus tem uma proteção para ela. E às vezes nós, com as nossas ignorâncias, com os nossos achismos, às vezes até com a nossa violência, ofendemos esse anjo, iramos esse anjo, entristecemos. Então, tenha muito cuidado, equilíbrio ao corrigir as crianças. Porque até em corrigir as crianças podemos entristecer ao Espírito Santo. Um pai e uma mãe nunca deve corrigir seu filho, eu digo no sentido de varinha ou de palavras, em momentos de ira. Nunca. Você nunca pode descarregar a sua ira, a sua raiva sobre uma criança. Isso é covardia, isso é espancar, isso dá cadeia e merece ser preso mesmo. E arruína a mente, o sentimento daquela criança. Porém, a palavra nos diz para nós termos a correção aos nossos filhos, porque eles precisam de limites. Toda criança precisa de limites. Todos os jovens, até os 18 anos, se moram ainda na casa dos pais, precisam de limites. As crianças, elas anseiam por limites. Eu já vi pais que tomaram, né, a conduta moderna de dizer, não, a gente não fala não para o nosso filho. Ele faz tudo o que ele quiser. Sabe o que esse pai não tem? É o amor do filho. Você só vai ter o amor do filho se você o liderar. E o que acontece? Aquela criança foi o capataz daqueles pais. E aqueles pais se tornaram escravos daquele filho. E no futuro, meu irmão, eles vão reconhecer que eles nunca tiveram o amor, conquistar o amor do filho. Um pai deve corrigir o filho com razão, com sinceridade, com amor. Com amor. Veja, você pode dar, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu me lembro quando eu era criança, fazia uma arte, a mãe contava, o pai chegava, vamos resolver isso aí. E aí ele falava assim, agora vai lá, pega atrás da porta a cinta. E ele trazia a cinta na mão do pai. Ele vira aí. E ele dava ali 1, 2, conforme o nível da arte, né? Aí ele dizia assim, agora vai lá e guarda a cinta.
Doía ir lá pegar a cinta e guardar a cinta. Doía mais do que a cintada. Aí ele dizia assim, agora vem aqui me dar um abraço, porque eu te amo. Isso é corrigir com amor. É diferente, irmãos. Por quê? Quando um filho tem um pai autoritário, você cria um filho revoltado, com revolta. Agora, quando você tem autoridade, mas entrega amor, aí você tem um filho apaixonado, que te ama e educado. Você pode ver pessoas que foram educadas desta maneira, elas amam o pai e agradecem o pai pela educação que teve. Essa é a verdade. Você pode ver na prática, vai te mostrar isso. Né? Os exemplos vão te mostrar isso. Vamos voltar aqui. Irai-vos, mas não pequeis. Uma mãe braba não é pecado. Né? Mas essa mãe não pede perdão depois para o filho. Às vezes nós temos que pedir perdão para o filho. Um pai tem que ter a humildade de pedir perdão para os filhos. Nós precisamos disso, irmãos. Nós temos que ter a humildade de pedir perdão para a esposa para o marido. Eu errei, eu falei algo que não devia ter falado. Ninguém aqui é perfeito, irmãos. Nós temos que pedir perdão, o pastor tem que pedir perdão para os membros, que podemos errar, podemos ofender, podemos falar o que não deveria ter falado. Devemos pedir perdão uns aos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Porque se você guardar a sua ira, deixar o sol se pôr sobre a sua ira, aquilo vira, às vezes, raiz de amargura, revolta, e dá uma brecha para o diabo, e aí então coisas ruins começam a acontecer. O próximo verso diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É isso que eu falei. Não deixa o sol se pôr sobre a ira, senão aquilo vai enraizar e vai dar lugar para o diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é palavra torpe? É palavrão, xingamentos, palavras de baixo calão, maldições. Não fale isso em casa. Você vai estar dando lugar para o diabo operar na sua casa. Isso vai trazer enfermidades na sua vida, na vida das crianças. São brechas. Tampe essas brechas. Mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Aí a irmã vai dizer, né? Mas eu sou braba, eu sou gritona. Não tem como, eu não consigo. E não consegue mesmo. Nós não conseguimos dominar a nossa natureza. Mas Ele consegue. Aí o que eu tenho que fazer então para mudar minha natureza? Jejum e oração. Quando você jejua, você mortifica a carne. O que significa isso? Geralmente as pessoas pensam, né? Então eu vou ficar menos mundano e mais espiritual. Não, vai mortificar literalmente a tua carne. Quando nós jejuamos, irmãos, nós entramos num estado onde Deus opera em nós, no nosso corpo. Mortifica a carne. É como se você entrasse num estado, né? Eu venho da área da tecnologia, né? De edição. Já viu um sistema no modo editor, de edição, que pode ser manipulado, mexido, mudado, alterado? Você entra no estado de edição diante de Deus. E Deus pode vir, a irmã Bruna fala, com dedos majestosos e desata nós. Problemas, conceitos, medos. Deus pode vir e mudar a sua mente, a sua cabeça, a sua natureza. Mas eu era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Experiência deles, eu quero a minha experiência com Deus. Eu não quero carregar a experiência do signo, que dita qual é a minha natureza. Não. Eu rejeito o velho homem. Eu rejeito aquele paganismo. Eu quero a natureza do Cordeiro. Então entre em jejum.
não domina a sua natureza, você é gritão, você briga, você se ira fácil, entra em jejum. E o jejum vai te mortificar, vai te colocar nesse modo de edição. E Deus vem e te traz uma experiência. Ore. Senhor, eu não quero falar mais palavrões. Senhor, eu não quero fumar. Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente. E aí você vai ver uma oração que funciona. Não alguma coisa que só te aprisiona cada vez mais, mas uma oração que funciona. Você vai ter uma experiência com Deus. Qual a probabilidade dos hinos ser a linha da pregação? Você está tendo uma experiência com Deus aqui. Simplesmente isso. Deus está te vindicando que aquilo que eu estou pregando é a mais pura verdade. Se você quiser pensar que eu conversei com o irmão Rodrigo antes do culto, o problema é teu. E eu sei que eu estou diante de Deus. Aleluia. Se firma nisso, meu irmão. Não entristeçais o Espírito Santo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia são brechas para o diabo entrar e operar e fracassar, afundar o seu navio. Antes sejam uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É assim que nós devemos ser ao velejar, ao andar neste navio, com a nossa alma ancorada nele. Quando a sua alma está ancorada além do véu, aquilo que nós não entendemos, não conhecemos, não damos conta, flui até você. Há uma conexão do Espírito Santo. E ele se torna o teu guia, a tua fonte de sabedoria, a tua fonte de direção. E Deus, em primeiro lugar, ele usa a sua palavra. O seu Espírito Santo nunca vai contradizer a sua própria palavra. Então ele usa a sua palavra para falar conosco, como está usando aqui. Literalmente eu estou lendo e isso está falando conosco. Mas esse Espírito Santo vivifica esta palavra. E quando isso bate em seu coração e aquilo vindica a palavra, você solta um amém. Você crê. E crer, ter fé, é o sentido da alma. Então você recebe aquilo que está aqui. Você recebe o poder sobrenatural de Deus. E é o que transforma, é o que ancora essa experiência. E se você tem essa experiência, então você tem uma maneira, um exemplo, uma vivência para passar para o seu filho. Para que ele também tenha. Ontem falei no Túnel Verde e disse, irmãos, orem para que as crianças tenham uma experiência com Deus. Orem para que elas tenham uma experiência com o Altíssimo. Isso muda a vida delas. Isso as protege na escola, protege de influências de coleguinhas, de amigos, protege de influências de super-heróis, protege de influências da televisão. Isso guarda elas, porque a alminha dela está ancorada na palavra, em Cristo Jesus. Então você tem um guia, uma direção para conduzir. Eu quero a mensagem absoluta, o parágrafo 150, onde o irmão Brando ele fala sobre que nós temos uma bússola que dá a direção. Você sabe, as embarcações antigamente eles usavam a bússola, né? A bússola aponta o polo magnético da Terra, o norte. Usavam as estrelas, havia a estrela do norte, e aquela estrela mostrava para eles onde estava o norte e também que posição eles estavam no planeta. Então, eles sabiam que altura eles estavam no oceano só de olhar aquela estrela. Irmãos, um dia Jesus Cristo veio para esta terra e o Senhor mandou uma estrela para guiar 3 magos a Jesus Cristo. Veja, não foi os religiosos que foram guiados. A Bíblia diz magos, mestres. Eles viram, observadores, astrônomos, eles viram a estrela e sabiam que a profecia de Daniel estava se cumprindo. Aquilo que Daniel havia falado. E eles tomaram suas ofertas
e vieram adorar ao Senhor Jesus. Se Deus tem uma estrela para guiar magos a Jesus Cristo, Ele tem a sua palavra hoje, vivificada por aquela coluna de fogo, que você abre em Gênesis e você vê um sacrifício. O começo, a árvore da vida já é Jesus. E aí você vê um sacrifício de uma ovelha para tampar Adão e Eva. Aí você vê o sacrifício de Abel, que era um cordeiro, falando de Jesus Cristo. E tudo que está no Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, o tempo todo. Se você olha o Velho Testamento, tudo ali você vê Jesus Cristo. Quando chega no Novo Testamento, então, nascimento, vida, morte, ressurreição, é Jesus Cristo. E aí, Atos dos Apóstolos, tudo voltando a Jesus Cristo. Todos os outros livros, até o último livro, só falando dele. Fala mais de Jesus Cristo no Velho Testamento do que no Novo. E aí um pai e uma mãe que tem o Espírito Santo, aponta o que para os filhos? Jesus. Jesus Cristo. A sua bússola pode apontar somente para a estrela do norte. Este é o único lugar para o qual ela pode apontar. Se há uma bússola verdadeira, ela apontará para a estrela do norte, todas as vezes. Não é isto correto? Então, se você tem o Espírito Santo, ele pode apontar somente para a palavra. Ele nunca te apontará para uma denominação. Ele nunca te apontará para um credo, ele nunca te apontará para outra coisa, ele te apontará diretamente à palavra. E eu sinto vontade de gritar, observem, é algo dentro do homem pulsando. Quando você vê sua estrela lá em cima, Jesus Cristo, a palavra, e você vê que o Espírito que está em você não deixa isto mover nem para a direita, nem para a esquerda. E este é o único que pode. Ele vem para tomar as coisas de Deus e mostrá-las e manifestá-las. Jesus Cristo é o único que pode pegar esta palavra, as coisas que estão aqui dentro, as promessas que estão aqui dentro, e torná-la viva. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Quando você ancora nele, então ele vivifica a tua palavra. E você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não porque alguém diz, o credo disse, uma igreja tal falou assim. Não. Você está de frente para a tempestade. Você está ancorado na palavra, naquela rocha. Você sabe, a âncora, o navio começa a arrastar ela. Vai arrastando. Você já imagine uma âncora na sua mente, né? O navio vai arrastando. Mas chega uma hora que ela encontra uma rocha. Então ela trava. Ela está ancorada na rocha. Pode ser a tempestade que for. Não vai sair dali. Não vai sair dali. Aquela âncora está na rocha. Se você tem a sua vida ancorada nesta palavra, nessa experiência vivificada que eu estou falando, pode acontecer o que for, meu irmão. Está seguro. Agora, se estamos no nosso barquinho, flutuando através do oceano solene da vida, como um grande poeta uma vez disse, a vida não é um sonho vazio, a alma é a morte que descansa, e as coisas não são o que parecem ser, a vida é real, a vida é a realidade, e sua sepultura não é o seu gol, pois tu és pó, e ao pó voltarás. Não foi dito para a alma? Oh, eu acho isso tão bonito agora. Longfellow escreveu aquele salmo da vida, esta poesia. E ele continua: enquanto navego no oceano solene da vida, pelo abandono e náufrago irmão, o coração será tomado outra vez. Agora, nós embarcamos, navegamos no oceano solene da vida, e Cristo, no barco, sobre as tempestades do tempo, quando as tempestades aumentam e ele está quase inclinando, estou feliz por ter uma âncora que segura além no vale. Em alguma parte, até mesmo a morte, ela mesma, não te arranca disto. Você está atado ao seu absoluto. Cristo é a nossa âncora. O que ele é?
Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando sabemos que nossos atos estão exatamente com a palavra, nós sabemos que os nossos ensinamentos está perfeito com a palavra, não adicionando nada, nem tirando nada, simplesmente a palavra, e vemos os mesmos resultados que outros que ancoraram na mesma palavra, vivendo em nossa vida, e então sua âncora retém a vida de Cristo sendo reproduzida de uma maneira quase encarnada através de você, como se estivesse em Cristo. Por isso Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque era Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E você vê Deus em você mesmo, segurando aquele mesmo barco, na palavra, exatamente da maneira que Jesus fez. E você vê a sua vida. As obras que eu faço também as fareis. Aquele que crê, não aquele que manufatura, aquele que pensa que crê, mas aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará, porque ele está ancorado na mesma rocha. O que era a rocha? A palavra. Sempre você está ancorado ali. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aleluia. Sabe, irmãos, o caminho não se aparta dele mais. Viu o que eu falei? O caminho não se aparta dele mais. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele te guiará em toda a verdade. Mensagem um guia. O 107 diz assim, ele tem sido o meu guia através da vida. Ele tem me guiado à vida. Foi ele quem me guiou à vida. E ele é a minha vida. Sem ele eu não tenho vida. Sem ele eu nada quero. Ele é o meu tudo em tudo. Nas horas de meus problemas, em outras palavras, estou ancorado. Estou seguro. Ele está ao meu lado. Ontem ele me abençoou. Hoje ele faz o mesmo. O que posso eu esperar? O mesmo para sempre. Louvado seja o seu nome. Sim, Senhor, ele prometeu isso e ele fará isso. E ele é minha vida. E ele é o meu guia. Tudo em tudo. Eu confiei nele e eu tive algumas provas difíceis. Experiências. Passamos pelas nossas experiências. Pelos nossos conflitos, nossos medos, as dificuldades. Momentos difíceis na vida. Que às vezes até nós não entendemos. Mas quando passa aquela tempestade, você estava ancorado, então as coisas têm um propósito. E eu confio nele, seja onde eu for. Quero que você faça isso. Você quer fazer isso? Confiar nele, ancorar sua alma além do véu? Então veja o conselho do irmão Brana. Se você for lavar a louça, as irmãs, as mulheres, confie nele. Se você vai até o centro da cidade, confie nele. Seja o que for que você for fazer,
Você precisa educar uma criança? Confia nele. Confia nele. Se ele pode entrar em cena e mudar o resultado de uma prova, quando um pai e uma mãe abençoaram um filho, confia que ele te abençoa neste filho. Confia nele. Confia nele. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós precisamos, irmãos, da mecânica. Né? Entender como as coisas funcionam, entender como é um mundo sobrenatural. Nós precisamos entender da palavra, conhecer a palavra. Pode que você não entenda tudo, mas você crê. E aos poucos Deus vai te abençoando. Ali está a irmã Brenda. Há poucos anos ela se batizou. E ela estava contando para mim que vinha na igreja e não entendia nada. Lia a Bíblia e não entendia nada. Lia uma mensagem, entendia menos ainda. Mas ela continuou. Ela continuou crendo. E de repente ela começou a chorar ao ler uma Bíblia, ao ler a mensagem. Ela começou a entender o que falava as pregações. E ela começou a ter as suas próprias experiências. E de repente a palavra se fez viva e aberta para ela. Então nós começamos com um passo. Às vezes inseguros, às vezes sem entender. Mas lembra disso. Nosso capitão está no controle. E o que ele espera de nós, nos momentos difíceis, ancora a tua alma. Sua família está dentro deste barco, ancora a alma deles em Jesus Cristo. Suas orações, os seus jejuns, o seu clamor, ancora. Faça suas orações. Ancora a sua alma. A alma daqueles pequeninos. Coloca na presença de Deus. Eu lembro de uma história que é verídica, é verdade, de dois filhos que estavam desviados, né? E os pais morreram. E eles foram lá desmanchar a casinha que eles viviam. E eles tiraram as coisas para fora. E quando chegaram ali ao pé da cama, aquela casinha humilde, simples, de madeira, eles olharam, estavam algumas covas no assoalho. E eles viram, era o lugar onde os pais deles dobravam os joelhos e oravam por eles. Na mensagem Tua Casa, o irmão Branda diz que mesmo que aquela mãe venha partir, as suas orações continuam diante de Deus. Sabe, Deus não tem uma lata de lixo para jogar fora orações. Não. Elas permanecem. Mesmo que algum dia você se parta deste mundo e não viu seus filhos no caminho do Senhor. Se você ensinou ele quando era criança, se você proporcionou a ele estar na presença de Deus, por isso é tão importante vir aos cultos, porque Deus se manifesta de uma forma intensa, verdadeira, profunda. Então, quando você trouxe sua criança ali e ela esteve na presença de Deus, algo extraordinário, algo maravilhoso vem acontecer. Deus entra em cena e manifesta aquilo que nós nem entendemos. Então, creia apenas, permaneça crendo, fique firme crendo. Todos com os olhos fechados, por favor. Se você desejar vir ao altar, você pode vir, venha ancorar sua alma. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Ancore sua alma, todos com os olhos fechados. Feche seus olhos, por favor. Poderoso Deus, Pai Santo e Eterno, nós viemos clamar a Ti por uma experiência experimentada na Tua presença. Nós ouvimos sobre a âncora da alma, sobre estar no Senhor e o Senhor estar em nós. Vimos a responsabilidade que temos com os pequenos, com nossas crianças. Pai, nós queremos a Tua sabedoria, nós queremos a Tua graça, nós queremos a Tua misericórdia.
Poderoso Deus, entra em cena e ajuda-nos em tua bondade e misericórdia. Pai Santo e Eterno, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Nós clamamos a ti e desejamos, Pai, mais do teu Espírito Santo. Que o Senhor derrame porções dobradas do teu Espírito Santo. Que o mover da tua graça venha ao nosso encontro. Toda seta maligna seja colocada por terra. Todo o direito de Satanás seja removido, Pai. Perdoa, Senhor. Eu coloco uma gota do teu sangue, do sangue carmesim que apaga, que tira fora todo engano, todo medo. Pai celestial, dá-nos desta sabedoria do alto. Ancora a nossa alma além do véu. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.